o seu coração em ação. Teve compaixão deles. Mateus capítulo 14, versículo 14. O que vemos Jesus declarar em palavras em Mateus capítulo 11, versículo 29, nós o vemos provar em ações vez após outra em todos os 4 evangelhos. O que ele é, ele faz. Ele não pode agir de outra maneira. A sua vida comprova o seu coração. Quando o leproso disse, Senhor, se quiseres, pode me purificar. Jesus imediatamente estendeu a sua mão e o tocou, pronunciando as palavras, quero, seja purificado. O verbo querer, tanto no pedido do leproso quanto na resposta de Jesus, corresponde à palavra grega para anseio ou desejo. O leproso perguntou qual era o desejo mais profundo de Deus, e Jesus revelou o seu desejo mais profundo curando. Quando um grupo de homens traz o seu amigo paralítico a Jesus, Jesus mal espera que eles digam o que querem. Abre aspas. Vendo a fé que possuíam, Jesus disse ao paralítico, ânimo, filho, os teus pecados estão perdoados. Fecha aspas. O autor referencia o texto de Mateus, capítulo 9, versículo 2. Antes de eles abrirem a boca para pedir ajuda, Jesus não conseguiu se segurar. Palavras de segurança e conforto lhe escaparam. Viajando de cidade em cidade, abre aspas, vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam atribuladas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Fecha aspas. O autor referencia o texto de Mateus, capítulo 9, versículo 36. Então, ele os ensinava e curava as suas enfermidades. Ao simplesmente ver a miséria das multidões, a sua piedade se acende. Essa compaixão se manifesta abundantemente mais de uma vez no ministério de Cristo, levando-o a curar os doentes, a alimentar os famintos, ensinar as multidões e enxugar as lágrimas dos enlutados. A palavra grega para compaixão é a mesma em todos esses textos e se refere mais literalmente às entranhas ou vísceras de uma pessoa, uma maneira antiga de se referir ao âmago de alguém. Essa compaixão reflete o que há de mais profundo no coração de Cristo. 2 vezes nos evangelhos, lemos que Jesus não aguentou e chorou. Em nenhum dos 2 casos, ele está triste por causa dos seus próprios problemas. Em ambos os casos é por causa das outras pessoas. Em um é Jerusalém, em Lucas capítulo 9, versículo 41. E no outro é por seu falecido amigo Lázaro. Qual era a sua maior angústia? A angústia dos outros. O que fazia o seu coração transbordar em lágrimas? As lágrimas dos outros. Vez após outra, são os moralmente nojentos, socialmente desprezados, os inexcusáveis, os indignos, que não só recebem a misericórdia de Cristo, mas como são a quem Jesus mais naturalmente se inclina. Como os seus inimigos disseram, ele é amigo dos pecadores. Quando vemos os evangelhos como um todo e consideramos a descrição completa de quem Jesus é, o que mais se destaca? Sim, ele é o cumprimento das esperanças e anseios do Antigo Testamento. Sim, ele também é aquele cuja santidade faz com que até os seus inimigos se curvem de medo, cientes da própria pecaminosidade. Ele também é um mestre poderoso, cuja autoridade superava até as dos doutores do seu tempo. Diminuir qualquer um desses aspectos é violar a vital ortodoxia histórica. Mas qual a nota dominante que ressoa em nós depois de lermos os evangelhos? O elemento mais vívido e arrebatador da sua descrição é a forma como o Santo Filho de Deus alcança, cura, abraça e perdoa aqueles que menos merecem, mas que verdadeiramente o querem. O puritano Richard Sibbes colocou dessa forma, abre aspas, quando Cristo viu as pessoas na miséria, suas entranhas se comoveram dentro dele. As obras da graça e da misericórdia de Cristo primeiro passaram por suas entranhas. Fecha aspas. Isto é, abre aspas, tudo o que Jesus fez, ele fez por amor e graça e misericórdia. Fecha aspas. Mas então Sibbes se aprofunda ainda mais dizendo, ele o fez interiormente a partir das suas entranhas.
O Jesus descrito para nós nos evangelhos não simplesmente nos ama, mas também é amor. As suas afeições misericordiosas fluem no íntimo do seu coração, como os raios de luz fluem do sol. Mas e o lado duro de Jesus? J.I. Parker certa vez escreveu que uma meia-verdade se disfarçando de verdade completa se torna uma total inverdade. Esse ponto é especialmente sensível quando tratamos da revelação bíblica sobre Cristo. As heresias da história da Igreja não são caracterizações completamente erradas de Jesus, mas simplesmente enviesadas. As controvérsias cristológicas dos primeiros séculos da era cristã afirmavam toda a doutrina cristã básica, exceto um único elemento vital: às vezes a verdadeira humanidade de Cristo e às vezes a sua verdadeira divindade. Corremos o risco, ao falar do coração de Cristo, de negligenciar a sua ira? Distrair um lado de Cristo e negligenciar o outro? Talvez, para muitos de nós, o risco seja mais sutil do que a heresia explícita. Podemos ser completamente ortodoxos na nossa teologia, mas gostarmos, por uma série de motivos, mais de um aspecto de Jesus do que outro. Alguns podem ter sido criados numa casa cheia de regras rígidas que os sufocavam, com uma impressão insuportável de que nunca seriam bons o suficiente. Assim, a graça e a misericórdia de Cristo se tornam mais atraentes. Outros podem ter crescido num ambiente caótico de cada um por si, de modo que a estrutura e a ordem de uma vida moralmente delimitada, segundo os mandamentos de Cristo, sejam de especial interesse. Outros podem ter sido duramente maltratados por quem deveria protegê-los e anseiam pela justiça e retribuição do céu e do inferno para endireitar todas as injustiças. Ao focarmos no afetuoso coração de Cristo, como podemos garantir que estaremos crescendo num entendimento saudável, tendo uma visão abrangente e balanceada de quem Cristo é? 3 comentários são necessários aqui. O primeiro: a ira de Cristo e a sua misericórdia não se contradizem, como se fosse uma gangorra onde uma desce à medida que a outra sobe. Pelo contrário, as duas descem e sobem juntas. Quanto mais passamos a entender a verdade na ira justa de Cristo contra tudo o que é mal dentro e fora de nós, passaremos a entender a sua misericórdia. Em segundo lugar, ao falar especificamente do coração de Cristo e o coração de Deus no Antigo Testamento, não ficaremos presos no espectro ira-misericórdia. O coração dele é o coração dele. Quando falamos do coração de Cristo, não estamos falando de um atributo tão importante quanto os outros. Estamos perguntando quem ele é lá no fundo. O que é mais natural vir dele? Em terceiro lugar, estamos simplesmente buscando seguir o testemunho bíblico ao falar do afetuoso coração de Cristo para os pecadores e os sofredores. Em outras palavras, se parece haver algum senso de desproporção na descrição bíblica de Cristo, então que sejamos igualmente desproporcionais. Melhor ser bíblico do que artificialmente equilibrado. Ao longo do restante desse estudo, retornaremos à questão de como encaixar o coração de Cristo com suas ações ou afirmações bíblicas que não pareciam compatíveis. Mas os 3 pontos descritos acima sempre devem estar em mente. Resumindo, é impossível o afetuoso coração de Cristo ser celebrado demais, superestimado ou exagerado. Ele é imprescrutável, mas é facilmente negligenciado e esquecido. Pouca força extraímos dele. Não estamos deixando de lado o aspecto mais duro de Jesus ao falar do seu coração. O nosso único objetivo é seguir o testemunho da própria Bíblia, ao nos aprofundarmos em quem Jesus surpreendentemente é. Por fim, se as ações de Jesus refletem quem ele é lá no fundo, não podemos evitar a conclusão de que a própria pecaminosidade que ele veio desfazer é o que é mais irresistivelmente o atrai. Isso é mais profundo que dizer que Jesus é amoroso, misericordioso ou gracioso.
O testemunho conjunto dos 4 evangelhos é que quando Jesus vê a pecaminosidade do mundo ao seu redor, o seu impulso mais profundo, o seu instinto mais natural é se mover na direção desse pecado e sofrimento, e não para longe deles. Uma forma de enxergar isso é no pano de fundo da categoria de puro e impuro, lá no Antigo Testamento. Em termos bíblicos, essas categorias geralmente não se referem à higiene física, mas à pureza moral. Não é possível separar esses dois aspectos, mas a limpeza moral ou ética é o significado primário. Isso fica evidente na medida em que a solução para a imundícia não era tomar um banho, mas oferecer um sacrifício. Os judeus do Antigo Testamento, portanto, viviam sobre um sofisticado sistema de graus de impurezas e diversas ofertas e rituais para que pudessem ser moralmente puros novamente. Uma parte especialmente chocante desse sistema era que quando uma pessoa impura entrava em contato com uma pessoa pura, ela também se tornava impura, ou seja, a sujeira moral era contagiosa. Considere Jesus. Em termos levíticos, ele é a pessoa mais pura que já andou na face da terra. Ele era o puro. Quaisquer horrores que nos causem repulsa, a nós que somos naturalmente impuros e caídos, causariam ainda mais repulsa em Jesus. Não podemos contemplar a total pureza, santidade e limpeza da sua mente e coração, a sua simplicidade, inocência e amabilidade. E o que ele fazia quando via o impuro? Qual era o seu primeiro impulso ao se encontrar com as prostitutas e os leprosos? Ele ia na direção deles. A piedade enchia o seu coração, um anseio de genuína compaixão. Ele passava tempo com eles, ele os tocava. Todos nós podemos testemunhar como tocar é humano. Um abraço caloroso faz mais do que apenas palavras calorosas podem fazer. Mas há uma profundidade maior no compassivo toque de Cristo. Ele estava revertendo o sistema judeu. Quando Jesus, o puro, tocava um pecador impuro, Cristo não se tornava impuro. Era o pecador que se tornava puro. O ministério terreno de Jesus Cristo consistia em devolver a pecadores indignos a sua humanidade. É nossa tendência pensar que os milagres dos evangelhos são uma espécie de interrupção na ordem natural. Contudo, o teólogo alemão Georg Moltmann aponta que os milagres não são uma interrupção da ordem natural, mas a restauração da ordem natural. Estamos tão acostumados com o mundo caído que é enfermidade, doença, sofrimento, e tudo isso parece natural. Na verdade, eles é que são a interrupção. Abre aspas. Quando Jesus expulsa demônios e cura os doentes, ele está limpando a criação dos poderes destrutivos e está curando e restaurando as criaturas que estão feridas e doentes. O senhorio de Deus, testemunhado pelas curas, restaura a criação à saúde. As curas de Jesus não são milagres sobrenaturais no mundo natural. Na verdade, são a única coisa verdadeiramente natural num mundo que é artificial, demoníaco e ferido. Jesus andou pela terra reumanizando os desumanizados e purificando os impuros. Por quê? Porque o seu coração se recusava a dormir no ponto. A tristeza lhe confrontava a cada cidade. Então, aonde quer que ele fosse, a ser confrontado com dor e anseio, ele espalhava a boa infecção da sua misericórdia purificadora. Thomas Golding disse certa vez, abre aspas, Cristo é o amor revestido em carne, fecha aspas. Pare para pensar. Tire a carne das mulheres de Esposas em Conflito ou do filme Exterminador do Futuro, e você verá uma máquina. Tire a carne de Cristo, e você verá amor. Se a compaixão se revestisse de um corpo humano e saísse andando pela terra, como seria? Suas perguntas acabaram. Mas isso foi quando ele viveu sobre a terra. E hoje em dia? Aqui nos lembramos do testemunho do Novo Testamento, de que, abre aspas, Jesus é o mesmo ontem,
hoje e eternamente. Fecha aspas. O autor referencia o texto de Hebreus capítulo 13, versículo 8. O mesmo Cristo que chorou na tumba de Lázaro chora conosco hoje em nossos desesperos solitários. O mesmo que foi e tocou leprosos coloca o seu braço ao nosso redor quando nos sentimos incompreendidos e desprezados. O Jesus que foi e purificou pecadores com vidas bagunçadas alcança nossas almas e responde a nossos pedidos meia-boca por misericórdia, com purificação poderosa e invencível de quem não suporta fazer diferente. Em outras palavras, o coração de Cristo não está distante a despeito de sua presença hoje nos céus, pois ele ainda faz tudo isso pelo seu Espírito. Vamos nos concentrar melhor no relacionamento entre o coração de Cristo e o Espírito Santo no capítulo 13. Por ora, basta observar que por meio do Espírito Santo, o próprio Cristo não apenas nos toca, mas vive dentro de nós. O Novo Testamento nos ensina que estamos unidos a Cristo, numa união tão íntima que, independentemente daquilo que as nossas partes corporais façam, o corpo de Cristo também o faz. Jesus Cristo está mais próximo de você hoje do que ele esteve dos pecadores e sofredores com quem conversou e em quem tocou durante o seu ministério na terra. Por meio do seu Espírito, o próprio coração de Cristo cerca o seu povo com um abraço mais afável e apertado que qualquer abraço físico poderia ter. As suas ações terrenas em carne refletiam o seu coração, o mesmo coração que age hoje da mesma forma em relação a nós, pois nós agora somos o seu corpo. A felicidade de Cristo, por causa da alegria que lhe estava proposta. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Thomas Goodwin escreveu que a alegria, conforto, felicidade e glória de Cristo aumentam e se expandem em razão da... Como você terminaria essa frase? Há diversas formas bíblicas de respondê-la e devemos tomar cuidado com uma descrição monocromática de Cristo, que eleve uma resposta e negligencie outras. Seria verdadeiro dizer que Jesus se alegra quando seus discípulos abandonam tudo para segui-lo. Seria válido ver Cristo se regozijando com a fidelidade dos crentes no pouco, preparando-os para serem fiéis no muito. Podemos afirmar que ele se regozija com as verdades reveladas pelo Pai às crianças, e não aos intelectualmente impressionantes. Contudo, há uma verdade bíblica igualmente importante, que é mais fácil de ser ignorada ao pensarmos sobre Cristo. Os cristãos intuitivamente sabem que Cristo se agrada de lhe ouvirmos e obedecermos. Mas e se o coração e a alegria dele se comoverem de uma nova forma em nossos fracassos e falhas? Goodwin completa sua frase assim, abre aspas, a alegria, conforto, felicidade e glória de Cristo aumentam e se expandem em razão da sua demonstração de graça e misericórdia ao perdoar, aliviar e consolar os seus membros aqui na terra. Fecha aspas. Um médico compassivo viajou para uma mata fechada para cuidar de uma tribo indígena afligida por uma doença infecciosa. Ele usa todo o seu equipamento médico. Ele diagnostica o problema corretamente e os antibióticos estão preparados e disponíveis. Ele já tem independência financeira e não precisa de remuneração alguma. Mas, conforme ele busca atendê-los, os afligidos recusam o atendimento. Eles querem se cuidar por conta própria. Querem a cura nos próprios termos. Finalmente, alguns poucos jovens corajosos aceitam o cuidado médico gratuito. O que esse médico irá sentir? Alegria. A sua alegria aumenta à medida que os doentes vêm livremente a ele, para serem auxiliados e curados. Foi justamente por isso que ele veio. Quão maior não seria a alegria dele se os doentes não fossem estrangeiros, mas parte da sua família. É da mesma forma conosco em relação a Cristo. Ele não se sente incomodado e frustrado quando vamos até ele pedindo perdão mais uma vez e esperando uma nova remissão. Cheios de aflição, necessidade e vazio. Foi por isso que ele veio. É isso que ele quer, curar.
Ele passou pelo terror da morte e saiu do outro lado a fim de providenciar um estoque ilimitado de misericórdia e graça para o seu povo. Mas há um ponto mais profundo que Goodwin está estabelecendo aqui. Jesus não quer que recebamos de sua graça e misericórdia só porque valida a sua obra expiatória. Ele quer que recebamos a sua graça e misericórdia em razão de quem Ele é. Ele se aproximou de nós na encarnação para que a sua alegria e a nossa pudessem subir e descer juntas. A dele ao dar-nos misericórdia e a nossa ao recebê-la. Goodwin passa a argumentar até mesmo que Cristo se alegra e se conforta mais do que nós, quando vamos a Ele em busca de socorro e misericórdia. Da mesma forma que um marido amoroso obtém mais alívio e conforto na cura da sua esposa do que na sua própria, Cristo obtém mais conforto do que adquirimos nele, quando Ele vê os nossos pecados lavados pelo seu sangue. Refletindo sobre Cristo como nosso mediador celestial, isto é, como aquele que exclui qualquer razão pela qual poderíamos usufruir da amizade de Deus, Goodwin prossegue, abre aspas, a glória e felicidade de Cristo são ainda mais aumentadas e alargadas à medida que os seus membros vêm cada vez mais se cobrir com a redenção da sua morte. Assim, quando os seus pecados são perdoados, os seus corações santificados e os seus espíritos confortados, então ele vê e vem o fruto do seu trabalho e se consola dessa forma, pois ele é ainda mais glorificado. Sim, ele se agrada muito mais e se alegra muito mais com isso do que as pessoas que estão recebendo. E isso mantém em seu coração o cuidado e amor por seus filhos, aqui embaixo, para regá-los e renová-los a cada momento. Fecha aspas. Tradução. Quando você vem a Cristo à procura de misericórdia, amor e auxílio em sua angústia, perplexidade e pecaminosidade, você segue o fluxo dos mais profundos desejos dele, em vez de ir contra ele. Tendemos a pensar que quando nos aproximamos de Jesus à procura da ajuda na nossa necessidade, nós de alguma forma o prejudicamos ou diminuímos. Goodwin argumenta justamente o contrário. Jesus nos surpreende ao exercer os seus atos de graça, e quanto mais ele faz bem aos seus membros, enchendo eles de misericórdia, graça, conforto e felicidade, ele mesmo se torna mais cheio. Como verdadeiro Deus, Cristo não pode ser mais cheio. Ele compartilha da plenitude imortal, eterna e imutável do seu Pai. Contudo, como verdadeiro homem, o coração de Cristo não é drenado por nos achegarmos a Ele. O seu coração se enche muito mais quando a gente chega nele. Em outras palavras, quando nos retraímos e nos escondemos nas sombras, com medo e envergonhados dos nossos fracassos, perdemos não só um consolo maior, mas Cristo perde um consolo maior. Ele vive por isso. Isso é o que Ele ama fazer. A sua alegria e a nossa sobem e descem juntas. Mas isso é bíblico? Considere Hebreus capítulo 12. Jesus é chamado ali de o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está assentado à direita do trono de Deus. Por causa da alegria. Mas que alegria é essa? O que estava esperando Jesus do outro lado da cruz? A alegria de ver o seu povo perdoado. Lembre qual é o ponto central de Hebreus. Jesus é o sumo sacerdote para dar fim a todos os sumos sacerdotes, que fez o sacrifício propiciatório definitivo para cobrir completamente os pecados do seu povo, de modo que eles sejam salvos perfeitamente. E lembre que o autor quer dizer quando fala que Jesus está assentado à direita de Deus, no fim de Hebreus 12, 2. Em outros lugares, o autor de Hebreus diz explicitamente o que isso significa, como no capítulo 1, versículo 3. Tendo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. E no capítulo 8, versículo 1. O ponto principal do que estamos dizendo é este.
temos um sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade no céu. E no capítulo 10, versículo 12. Mas este tendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, assentou-se para sempre à direita de Deus. Em todos esses textos, o assento de Jesus à direita de Deus está associado à sua obra sacerdotal expiatória. O sacerdote era a ponte entre Deus e a humanidade. Ele reconectava o céu e a terra. Jesus fez isso supremamente por meio do sacrifício definitivo e final de si mesmo, purificando o seu povo de uma vez por todas, limpando-os do seu pecado. Pois a alegre expectativa de ver o seu povo totalmente limpo, que o fez passar pela prisão, morte, sepultamento e ressurreição. Quando participamos hoje daquela obra expiatória, vindo a Cristo em busca de perdão, tendo comunhão com Ele a despeito da nossa pecaminosidade, estamos acessando o desejo e a alegria mais profundo de Cristo. Isso se relaciona a outros textos no Novo Testamento, como quando se fala que há alegria nos céus por um só pecador que se arrepende, ou do anseio de Cristo que a sua alegria transborde na alegria dos seus discípulos, ao permanecerem no seu amor. Ele quer que tiremos força do seu amor, mas os únicos qualificados para o fazer são os pecadores necessitados de amor imerecido. E Ele não deseja que simplesmente sejamos perdoados. Ele nos deseja. Percebe a diferença? Como Jesus fala de seus desejos mais profundos. Assim, abre aspas. Pai, meu desejo é que aqueles que me deste estejam comigo onde eu estiver. Fecha aspas. Jó, capítulo 17, versículo 24. Os nossos corações incrédulos precisam ver bem onde pisam aqui. Não seria uma audácia presunçosa buscar a misericórdia de Cristo sem filtro algum. Não deveríamos ser mais comedidos e racionais com cuidado para não pedirmos demais dele? Será que um pai, com um filho asfixiando, iria querer que o seu filho buscasse ar de um tanque de oxigênio de uma forma comedida e irracional? Não. O nosso problema é que não levamos a Escritura a sério quando ele nos chama de corpo de Cristo. Cristo é a cabeça, nós somos as partes do seu corpo. Como uma cabeça trata o seu próprio corpo? O apóstolo Paulo nos diz, abre aspas, alimenta-o e dele cuida, fecha aspas. Então, Paulo faz a conexão explícita com Cristo. Abre aspas. Assim também Cristo em relação à igreja, porque somos membros do seu corpo. Fecha aspas. Como cuidamos de um ferimento em alguma parte do nosso corpo? Nós tratamos, colocamos um curativo, protegemos e damos tempo para ele sarar. Pois aquela parte do nosso corpo não é só um amigo íntimo, é parte de nós. É desse jeito entre Cristo e os crentes. Somos parte dele. É por isso que o Cristo ressurreto pergunta a um perseguidor de seu povo: por que me persegues? Jesus Cristo se consola quando você recebe das riquezas da sua obra expiatória, porque é o próprio corpo dele que está sendo curado. Capítulo 4. Que pode se compadecer. Não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Os puritanos escreviam livros assim. Eles pegavam um único versículo bíblico e o exprimiam a fim de esgotar toda a teologia que encontrassem. E depois de algumas centenas de páginas, enviavam o manuscrito à editora. O Coração de Cristo, de Thomas Goodwin, não é diferente. O versículo exprimido de tal forma é Hebreus capítulo 4, versículo 15. Abre aspas. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas alguém que, à nossa semelhança, foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Fecha aspas. O objetivo de Goodwin era convencer crentes desanimados que, mesmo Cristo estando agora no céu, ele está tão aberto e terno em seu abraço com pecadores e sofredores quanto esteve aqui na terra.
A página frontal com o título original do livro, na edição de 1651, reflete isso. Observe especialmente a destacada justaposição entre Cristo no céu e os pecadores na terra. As últimas linhas do subtítulo esclarecem que, por coração de Cristo, ele quer dizer a disposição graciosa e terna afeição. Goodwin quer surpreender os leitores com a evidência bíblica de que o Senhor ressurreto, que está são e salvo nos céus, hoje não está menos disponível ou menos compassivo do que quando ele andou sobre a terra. Depois de uma sessão introdutória, Goodwin explica o porquê ele escolheu Hebreus capítulo 4, versículo 15. Abre aspas. Escolhi este texto, pois não há outro que mais revele sobre o seu coração e exponha sua dinâmica e comportamento para com os pecadores, e que o faça de maneira tão sensível que nos tome pela mão como se fosse e nos coloque sobre o peito de Cristo e nos permite sentir o batimento do seu coração e os movimentos de seus afetos por nós. Mesmo hoje, ele estando na glória, o próprio escopo dessas palavras se propondo explicitamente a encorajar os crentes contra tudo que se pode desencorajá-los. A partir da consideração do coração de Cristo em seu favor, mesmo agora ele estando nos céus. Fecha aspas. Como seria se o seu amigo pegasse nossa mão e as colocasse no peito do nosso Senhor Jesus Cristo? De modo que, assim como um estetoscópio nos permite ouvir a força vigorosa de um coração físico batendo, fosse possível sentir a força vigorosa das afeições e anseios mais profundos de Cristo. Em resumo, Goodwin está dizendo que nós não precisamos procurar mais. Hebreus capítulo 4, versículo 15 expõe esse amigo. Vale a pena manter o contexto mais amplo de Hebreus capítulo 4, versículo 15 bem na nossa mente. Vendo de uma perspectiva mais ampla, o restante da passagem diz o seguinte, abre aspas, portanto, tendo um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que entrou no céu, mantenhamos com firmeza a nossa declaração pública de fé. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas alguém que, à nossa semelhança, foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Portanto, aproximemo-nos com confiança do trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Fecha aspas. Os versículos 14 e 16 contêm uma exortação de fidelidade na doutrina sobre Deus. Mantenhamos com firmeza a nossa declaração pública de fé. E a confiança na comunhão com Deus. Aproximemo-nos com confiança do trono da graça. O porquê do início do versículo 15 significa que o versículo 15 fundamenta o versículo 14. O portanto no começo do versículo 16 significa que o versículo 15 também fundamenta o versículo 16. Em outras palavras, o versículo 15 é a âncora da passagem, sendo os outros versículos as suas implicações. A base da âncora desse versículo está na pura solidariedade de Jesus Cristo para com o seu povo. Todas as nossas intuições naturais nos dizem que Jesus está conosco, ao nosso lado, presente e disposto, quando a vida vai bem. Nesse texto, diz o contrário. É em nossas fraquezas que Jesus se compadece de nós. A palavra para o verbo compadecer-se aqui é composta por um prefixo que significa com. Abre parênteses, como o nosso prefixo em português co. Fecha parênteses. Junto ao verbo padecer. Compadecer aqui não é uma piedade fria e desinteressada. Faz parte de uma profunda solidariedade que ecoa na nossa vida mais intimamente apenas na relação entre pais e filhos. Na verdade, é ainda mais profundo do que isso. A nossa dor também dói em Jesus. O nosso sofrimento ele sente, o nosso sofrer como sendo dele.
Não que a sua divindade invencível seja ameaçada, mas no sentido de que o seu coração adentra emocionalmente na nossa aflição. A sua natureza humana trata os nossos problemas de forma compreensiva. O seu amor não se detém quando vê o seu povo sofrendo. O autor de Hebreus aqui nos toma pela mão e nos leva às profundezas do coração de Cristo, mostrando a sua conexão irrestrita com o seu povo. Já no capítulo 2, o autor de Hebreus disse que Jesus se tornou, abre aspas, em tudo semelhante aos seus irmãos. Ele mesmo sofreu ao ser tentado. Fecha aspas. Todavia, o real escândalo de Hebreus capítulo 4, versículo 15, é o motivo de Jesus ser tão próximo do seu povo na sua dor. Ele também foi tentado. E não só isso, mas a nossa semelhança, ou seja, como nós somos. A razão pela qual Jesus está em tão íntima solidariedade conosco é que o caminho difícil pelo qual passamos não é só nosso. Ele andou pelo mesmo caminho. Não somente Jesus pode nos livrar dos nossos problemas como um doutor receitando medicamentos, mas também, antes de qualquer livramento, Ele está conosco em nossos problemas, como um médico que já passou pela mesma doença. Jesus não é Zeus. Ele foi um homem sem pecado. Não um super-homem sem pecado. Ele acordou com dor de cabeça, ele teve espinhas na adolescência, ele nunca apareceria na capa da revista Men's. Porque quando olhávamos para ele, não víamos beleza alguma para que o desejássemos. Ele veio como um homem normal para homens normais. Ele sabe o que é ser sedento, faminto, desprezado, rejeitado, escarnecido, envergonhado, humilhado, abandonado, mal compreendido, caluniado, sufocado, torturado e morto. Ele sabe como é se sentir sozinho. Os seus amigos o abandonaram quando ele mais precisava. Caso ele tivesse vindo nos dias de hoje, todo seguidor dele no Twitter e no Instagram o teria bloqueado no seu aniversário de 33 anos. Mas ele nunca iria os bloquear. A chave para entender a relevância de Hebreus capítulo 4, versículo 15 é manter um equilíbrio sólido entre essas duas afirmações, em todas as coisas e sem pecado. Toda a nossa fraqueza, de fato, toda a nossa vida, está contaminada pelo pecado. Se o pecado tivesse a cor azul, não seria o caso de ocasionalmente fazermos ou dizermos coisas azuis. Tudo que disséssemos, fizéssemos e pensássemos teria um tom azul. Jesus não é assim. Ele não tinha pecado. Ele foi santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores. Mas precisamos ponderar a frase em todas as coisas, de forma que mantenha a impecabilidade de Jesus sem diluir o que a frase significa. Aquela tentação persistente, aquela provação ardente, aquela surpresa desagradável, ele passou por isso. De fato, a sua total pureza sugere que ele sentiu tais dores mais agudamente do que nós pecadores jamais poderíamos sentir. Olhe para a sua vida. Quando o relacionamento amarga, quando os sentimentos de vazio nos invadem, quando parece que a vida não faz mais sentido, quando parece que perdemos aquela última oportunidade de fazer a diferença, quando não entendemos as nossas emoções, quando aquele amigo de longa data nos decepciona, quando algum familiar nos trai, ou quando nos sentimos profundamente mal compreendidos e a elite ri de nós. Em resumo, quando a pecaminosidade do mundo nos pega e nós queremos jogar a toalha. É justamente aí que temos um amigo que sabe exatamente como é essa provação. E ele se senta ao nosso lado e nos abraça, juntos, em solidariedade. A nossa tendência é sentir intuitivamente que quanto mais difícil fica a vida, mais sozinho nós estamos. Ao afundarmos cada vez mais na dor, nos afundamos cada vez mais no isolamento. A Bíblia nos corrige. A nossa dor nunca prevalece sobre aquele que dela compartilha. Nunca estamos sozinhos. Aquela angústia que parece tão solitária, tão nossa,
foi vivida por ele no passado e no presente ele a leva nos ombros. Como o versículo 14 nos diz, Jesus subiu aos céus. Mas isso não quer dizer que ele se distanciou ou se isolou das nossas dores. O versículo 15, segundo Goodwin, abre aspas, permite-nos entender quão sensível e emocionalmente afetado foi o coração de Cristo por pecadores durante todas as suas enfermidades. Fecha aspas. As nossas dificuldades inspiram profundezas emocionais em Cristo para além da nossa compreensão. Mas e os nossos pecados? Deveríamos nos sentir desencorajados por Jesus não se solidarizar conosco nas mais agudas dores, culpa e a vergonha por nosso pecado? Não, por 2 motivos. O primeiro é que a impecabilidade de Jesus significa que ele conhece melhor as tentações do que nós. C.S. Lewis ressaltou esse ponto ao falar de um homem que anda contra o vento. Quando o vento da tentação atinge determinada força, o homem se curva, desistindo, de modo a não saber como seria resistir por mais 10 minutos. Jesus nunca se curva. Ele passa por todas as nossas tentações e provações sem jamais desistir. Portanto, ele conhece a força da tentação melhor do que cada um de nós. Somente ele verdadeiramente conhece o preço. A segunda razão é que a nossa única esperança é que aquele que compartilha de todas as nossas dores o faz como aquele que é puro e santo. O nosso sumo sacerdote sem pecado não precisa de salvação, mas é quem a provê. É por isso que podemos buscá-lo para que recebamos misericórdia e encontremos graça. Ele não está preso no buraco do pecado conosco, somente ele pode nos tirar de lá. A sua impecabilidade é a nossa salvação. Mas aqui já estamos nos adiantando e entrando na obra de Cristo. O foco de Hebreus capítulo 4, versículo 15 e do livro de Thomas Goodwin sobre esse texto é o coração de Cristo. Sim, o versículo 16 fala do trono da graça, mas o versículo 15 abre para nós o coração da graça. Além de apenas ele poder nos tirar do buraco do pecado, somente ele deseja pular para dentro e carregar os nossos fardos. Jesus se compadece de nós. Ele co-sofre conosco. Como o contemporâneo Goodwin, John Owen, coloca, Cristo, abre aspas, se inclina a partir do seu próprio coração e afeições a nos dar socorro e livramento. E ele se comove internamente durante os nossos sofrimentos e provações em compreensão e solidariedade com eles. Fecha aspas. Se você está em Cristo, você tem um amigo que em sua angústia nunca lhe dará uma lição de moral celestial. Ele não aguenta ficar longe. Nada pode retê-lo. Afinal, o coração dele está grudado demais no seu.